Saúde os irmãos na paz do Senhor, mais uma vez, amém, graças a Deus. Depois de já termos orado ao Senhor, cantado a Ele louvores, vamos agora escutar o que Ele tem para nos falar nessa noite. Eu creio que Ele já falou aos nossos corações, mas esse é o momento em que a Sua palavra vai ser exposta para que nós venhamos a entender o que Ele tem para nós nessa noite, amém? Gostaria de te convidar a abrir aí Abacuque no seu capítulo 2. Abacuque fica depois de Naum. Não sei se ajudou, mas é uma referência. Pastor Tiago, nos últimos 2 domingos, pregou o capítulo 1 em 2 partes. E agora a gente vai dar sequência aqui no capítulo 2. Hoje ele fica apenas em 5 versículos. Domingo que vem o nosso irmão Eduardo estará finalizando, eu acredito, esse capítulo 2. Amém? Gostaria de ler com os irmãos. Diz assim: subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará à minha queixa. Então o Senhor me disse: escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro, descreve o fim, e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Em outras versões, o justo viverá pela fé. A riqueza é traiçoeira e os arrogantes nunca descansam. Escancaram a boca como a sepultura e como a morte nunca se saciam. Em sua cobiça ajuntaram muitas nações e engoliram muitos povos. Amém? Curve sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Pai, neste momento nós queremos, Pai, bendizer o Teu santo nome. Pai, te falar que a Tua presença é real no nosso meio, nós já podemos sentir. Neste momento que as nossas mentes, que o nosso coração possa estar atento à Tua palavra. Pai, para saber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, para ouvir a Tua voz nessa noite, para nos exortar, para nos edificar. Senhor, para nos mostrar o juízo, para nos mostrar a justiça. Pai, que eu venha diminuir neste momento e somente a Tua glória, o Teu nome crescer neste lugar. Por isso me usa como instrumento Teu para abençoar a vida dos meus irmãos nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, pastor Tiago, nas 2 vezes que ele pregou aqui em Abacuque, ele falou que Abacuque é conhecido somente por um versículo. Poucas pessoas sabem do que se passa no livro de Abacuque. Poucas pessoas sabem quem foi o profeta Abacuque. E nós estamos aqui nesta noite para aprender um pouco mais sobre este livro que é uma bênção. Sobre este livro que tem verdades que são temas centrais do Evangelho, que são temas centrais da fé cristã. Ele vai iniciar esse capítulo aqui, o capítulo 2, mostrando muitas coisas, tem muitas mensagens aqui, muitas verdades. A gente vai ver Abacuque, que é alguém, que é o profeta de Deus, um servo de Deus, que quer uma resposta do Senhor. Ele está esperando uma resposta do Senhor. A gente vai ver Deus entregar uma visão para ele, revelar uma visão para ele. A gente vai ver também que há um contraste entre o justo e o soberbo. Há uma diferença entre esses dois. Abacuque vai nos mostrar que, de forma definida aqui, o propósito dele, da sua atitude enquanto ele aguarda essa resposta de Deus, dessa graciosa resposta que Deus vai dar para ele. Quanto à visão, ele mostra que ela deve ser permanentemente relembrada, que ela deve ser anunciada universalmente. Ele vai nos mostrar a diferença daquele que serve e daquele que não serve, sabendo que o justo é alguém que é livre pela palavra do Senhor, é alguém que crê na palavra do Senhor, é alguém que exerce a sua fé, enquanto o ímpio não faz nenhuma dessas coisas, muito pelo contrário, ele é orgulhoso em seu coração. Então, antes de entrarmos verdadeiramente no texto, eu gostaria de pontuar algumas coisas aqui
Em primeiro lugar, que pela oração nós podemos apresentar a Deus as nossas mais profundas angústias, os nossos mais profundos sofrimentos. A oração do profeta Abacuque não é apenas um exercício devocional, não é apenas mais um dia em que ele se dobra ao Senhor e faz uma oração. Não, ele vai se queixar. Abacuque chega diante de Deus com uma queixa. Ele vai transbordar o seu coração, ele vai se derramar diante de Deus para se queixar sobre algo que estava lhe causando uma angústia. E ele não chega de Deus com o rosto coberto, ele não chega diante de Deus com máscaras, não, ele não vai camuflar nada, ele vai ser transparente com Deus, ele vai falar sobre tudo aquilo que ele está passando, ele vai escancarar a sua alma para Deus. Abacuque podia ter pego o telefone não porque não tinha, né? Mas ter chegado para algum amigo dele e ter chorado no ombro daquele amigo, ou ter desabafado com aquele amigo profundamente. Não que isso não seja ruim, nós podemos desabafar com aquelas pessoas que nós confiamos que são homens de Deus, mas Abacuque decidiu abrir o seu coração para o próprio Deus. E por que não, irmãos, apresentar a Deus as nossas mais profundas angústias, os nossos mais profundos sofrimentos? Porque às vezes sofremos tanto e demoramos tanto para nos dobrar diante de Deus, sabendo que Ele é o nosso Pai, sabendo que Ele é o Deus que criou todas as coisas, nós sabemos que Ele é grande, sabemos que problema nenhum é maior que o nosso Deus, mas quando estamos profundamente angustiados, nós não dobramos os nossos joelhos e nem nos lançamos aos pés dEle. Ou nós tentamos passar por todas essas situações com a força do nosso braço, ou muito provavelmente nós vamos falar com alguém que nós confiamos. O problema é que se essa pessoa é alguém certo para ouvir as suas queixas, o problema é se essa pessoa é alguém qualificado para ouvir, para te dar um conselho. Porque se for alguém que pensa igual a você e estiver passando por um problema diferente do seu, talvez o seu conselho não seja agradável, talvez o seu conselho não seja bom. Mas quando nós dobramos os nossos joelhos e estamos diante de Deus, não tem como esse conselho não ser perfeito, não tem como esse conselho não alcançar as nossas vidas. Porque Ele diz em tua palavra que se o povo dele se inclinar e orar, que Ele levantaria, que Ele ouviria o nosso clamor. Então Abacuque se queixou diante de Deus. Ele está passando um momento difícil, ele está vivendo um drama difícil. O povo de Deus pensa assim. O povo de Deus às vezes vive encurralado por diversas situações, por diversos problemas. É problema no trabalho, é problema em casa, é problema na escola, o filho não obedece, o marido não ajuda, e ele quer chegar diante de Deus, e Senhor, eu sou um servo teu, resolve o meu problema, Senhor, venha ao meu encontro, fala comigo. A gente quer que Deus faça um milagre naquele momento, a gente quer que Deus coloque a mão nas nossas feridas e a sare, que coloque as mãos nos nossos problemas, nas nossas cicatrizes e apague da nossa memória. E aí então é neste momento, irmãos, que as dúvidas invadem a nossa alma, que a nossa fé está abatida, que nós não conseguimos achar a resposta, que vem a nós aqui como um trovão, esse verso 4, essa resposta dada a Abacuque, séculos antes de Cristo vir ao mundo. Olha, o justo viverá pela sua fé. Esta é a hora em que nós colocamos a nossa fé em ação. Essa é a hora que nós cremos no nosso Deus. Pela oração, em segundo lugar, alcançamos o entendimento dos propósitos de Deus. Abacuque ora e espera, clama e vigia. Ele vai até os céus e aguarda por uma resposta. É comum, talvez aqui entre nós, orarmos a Deus alguma coisa e esquecermos. É comum nós nos dobrarmos diante de Deus e deixarmos para lá. Colocamos-se de joelhos, Senhor, entra com providência nessa causa. Senhor, me ajuda. E levantamos e passa um dia, 2, 3. Nós não sabemos o que está acontecendo, como Deus tem me mostrado, como Deus tem nos mostrado. Através da oração, nós conseguimos entender e ficar lúcidos sobre o que Deus tem para nós, porque o seu silêncio também fala, porque sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então se ele não quiser vir ao meu encontro naquele momento, ele não vai vir ao meu encontro. A vontade dele continua sendo boa, perfeita e agradável. Em terceiro lugar,
através da oração, a gente consegue ter vislumbres do futuro, lampejos do futuro. Abacuque vai receber uma visão de Deus acerca dessa condenação implacável que o ímpio iria receber e que Deus iria alcançar o teu povo. Só que Abacuque chegou a pensar que Deus estava passivo, que Deus não ia intervir na vida do povo. Ele chegou a pensar que Deus iria deixar com que toda aquela violência perpetrasse e que o povo de Deus ia perecer. Mas Deus estava trabalhando. Era Deus quem tinha levantado os caldeus. Era Deus que saberia o tempo certo de agir. E Deus tinha um propósito para todas essas coisas. Então a gente entra agora aqui nesses 5 versículos, versículo por versículo, vendo quais lições tem para nós nesta noite. Amém? E eu te convido a acompanhar comigo o verso 1, que é uma ansiosa expectativa. Subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz. Que resposta dará a minha queixa? Nos versículos anteriores, Abacuque já havia colocado diante de Deus a sua causa e cobrado dele uma posição compatível com o caráter santo de Deus, com seus atributos que são santos. E agora o profeta, ele conversa consigo mesmo, ele está falando com ele mesmo agora. Depois de já ter falado com o Senhor, ele agora fala com ele mesmo. Ele resolve se colocar no seu canto, na sua torre de vigia, para observar. E ele não apenas ora, mas também aguarda uma resposta de Deus. E isso nos ensina alguma coisa. A primeira coisa é que nós devemos subir até a presença de Deus e colocar a nossa causa nas mãos dele. Eu sei que você gosta de conversar com alguém, eu sei que você tem um amigo íntimo, mas as nossas causas devem ser entregues na mão daquele que é o seu Senhor. Só existe 2 senhores. Só existe 2. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir a Satanás. Não tem mais ninguém. Só existe 2. Abacuque aqui, ele vai sair da sua depressão, vai deixar a sua dor, ele vai sair das suas perplexidades, das suas complexidades, das suas crises existenciais, ele vai se isolar, ele vai para a sua torre de vigia, para não haver nenhum tipo de ruído na sua posição, naquilo que ele queria fazer. Apesar dele olhar para tudo ao seu redor e saber que tudo vai ficar em ruínas, tudo está em ruínas, Babilônia marchando, ele vai se retirar. Martin Lloyd Jones vai dizer que aqui o que Abacuque nos ensina é que nós nos devemos desligar dos nossos problemas e descansar em Deus. Uma das grandes doenças do século é a chamada ansiedade. A ansiedade atrapalha as nossas vidas em todas as nossas áreas, sejam elas financeiras, sejam elas conjugais, sejam elas no trabalho. A ansiedade é uma doença. Existe uma ansiedade que é comum de todos os seres humanos, mas há pessoas mais ansiosas que outras, que às vezes precisam procurar um médico para se medicar, porque a ansiedade é algo ruim. Abacuque aqui descansa no Senhor, ele vai descansar em Deus. Ele apresentou a sua causa e agora ele vai esperar. Irmãos, quanto tempo você tem orado pela sua causa? Se ainda não aconteceu, espera, porque não é o tempo. Eu sei que Babilônia está marchando, eu sei que está tudo desabando, mas se você já dobrou os seus joelhos, se você já falou com o seu Deus e ainda não aconteceu, espera. Essa é a lição para nós. É isso que Abacuque está ensinando para nós nessa noite. Algo que ele nos ensina também é que nós precisamos ter o nosso momento, ter o nosso lugar secreto, ter a nossa torre de vigia. Esse lugar pode ser uma localização geográfica, pode ser, sei lá, um monte, não há problema nenhum, pode ser um vale, pode ser o seu quarto. Isso independe. Cada um tem o seu lugar. Para Paulo, muitas vezes, sua torre de vigia foi a prisão. Ali, eram os momentos em que ele conseguia orar a Deus, estar junto de Deus. Para o profeta Daniel, era o seu quarto. Deus está em toda parte. Ele é Espírito e nós devemos buscar Ele em todo lugar.
O que nós não podemos achar é que com a força dos nossos braços e com os nossos próprios entendimentos, nós vamos vencer o mundo, nós vamos vencer o maligno, e nós não vamos. O cristão precisa fazer poucas coisas para se dar bem na sua vida, para ter uma vida saudável: orar, ler a Bíblia e jejuar. E ele não faz. Então ele não consegue vencer o mundo. Ele não consegue, no momento de raiva, controlar a sua raiva. Ele não está preparado. Abacuque está falando: olha, separe um momento para você, entregue sua causa nas mãos do Senhor e espera. Espera. Segunda coisa, devemos aguardar uma resposta específica de Deus ao nosso clamor. Deus não apenas ouve a nossa oração, mas Ele também as atende, irmãos. Ninguém aqui nunca orou para Deus por uma coisa em que o Senhor nos atendeu? Ninguém que nunca teve essa experiência? Eu já tive essa experiência. Eu já orei ao Senhor e Ele foi ao meu encontro. O problema é que o silêncio dele aguça a nossa ansiedade. Porque o cristão não quer sofrer. Porque nós achamos que tudo tem que dar certo para nós. Como as coisas vão dar certo para nós se nós não estamos seguindo os princípios da palavra de Deus? Seguindo os princípios bíblicos? A gente sabe, irmãos, a gente sabe o que a gente tem que fazer para as coisas irem bem, a gente só não faz. Você sabe que você não pode mentir. Se você tem um filho, você sabe a maneira certa de educar ele. Você só não faz. Você sabe como viver bem. O Senhor ouve as nossas orações. Ele está com os olhos abertos para nós. Precisamos ter um coração calmo. Esperar no Senhor. Salmo 46:10, olha: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não estamos sós nesse mundo, não estamos sozinhos. Se nós dizemos que Deus é soberano, se nós falamos que Deus é Pai, que Ele cuida de nós, e nós continuamos com esse coração angustiado, continuamos com esse coração triste, tem alguma coisa errada em nós. Tem alguma coisa errada com a nossa fé. Tem alguma coisa errada com a maneira que nós fazemos cristianismo, que nós falamos do cristianismo, que nós falamos de evangelho. Sabe por quê? Nada revela mais o caráter do cristão do que a sua fé. Nada revela. Você sabe se uma pessoa é crente pela maneira que ela se porta, pela maneira que ela enfrenta as dificuldades, se ela ora, se ela não ora, se ela se desespera, se ela não se desespera. As atitudes dela refletem. Homens fortes, homens que creem, não apenas oram, mas esperam as respostas das suas orações. E a esperança dessas respostas é o teste da nossa fé. E aí o Senhor tem te provado, tem me provado, nós temos sido reprovados. Porque nós não conseguimos esperar, porque nós queremos para ontem. Nós vemos hoje pregações superficiais, oferecendo às pessoas riquezas, prosperidade. Rico, eu não posso ser rico, eu não posso ter prosperidade. Claro que você pode, só que você tem que correr atrás, você tem que estudar, você tem que trabalhar. Não é porque adoramos a Deus que Ele vai nos dar aquilo que nós queremos. Não, não é assim que funciona. Agora, quando somos provados, nós caímos, nós não conseguimos resistir, nós queremos pular fora do barco. E aí a nossa fé é testada, irmãos, o tempo todo. Terceiro, devemos ter a liberdade de abrir o nosso coração para Deus. É o que eu tenho falado desde o início. Essa dificuldade de nos dobrarmos, de ver os problemas na nossa porta e não conseguir, no nosso próprio quarto, dobrar os nossos joelhos e falar com o Santo Deus, e falar com o nosso Deus. Isso é falta de intimidade. Quando nós estamos longe do Senhor, nós não temos forças para dobrar os nossos joelhos e falar com Ele. Quando um casal perde intimidade, eles não se relacionam mais, eles não conseguem estar mais próximos. Dudu é um amigo meu que tem muita intimidade comigo, eu conheço ele há muito tempo. Se a gente brigar, eu não vou conseguir mais conversar com ele, não vou mais conseguir contar nada meu para ele. Quando você não consegue orar, quando você não consegue se abrir para Deus, é simplesmente porque vocês não têm um relacionamento. É porque você não lê a palavra de Deus, é porque você não ora, é porque você não jejua, é porque você não vive o cristianismo. Então você não consegue se dobrar. Agora, se o problema bate a sua porta, você está desesperado, e você, opa, peraí, amor, vem cá, pega as crianças, vamos orar aqui.
Vamos dobrar nossos joelhos, vamos orar aqui. Vamos falar com o nosso Deus. Nós sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E ainda que essa situação não se resolva, ele vai trazer renovo ao nosso coração. Ele vai trazer paz ao nosso coração. Ele vai trazer uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que o mundo não consegue entender. Uma paz que só é provada por gente que é provado em todo o tempo. Aí a paz que excede todo entendimento é você ver essa pessoa que sofre muito, seguindo, permanecendo fiel em Cristo. Devemos lançar as nossas ansiedades aos pés do nosso Criador, aos pés do nosso Salvador. É lá que nós devemos chorar. E aí então, ele vai ter uma visão gloriosa no verso 2 e 3. Então o Senhor me disse: escreva a minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. E aí, essa visão tem algumas características para nos ensinar nessa noite. A primeira, que Abacuque não recebeu ela do seu coração, não recebeu ela do seu íntimo, mas essa foi uma visão vinda de Deus em resposta à sua oração. Porque ele se dobrou e porque ele falou com o Senhor o atendeu. Ele não simplesmente chegou um dia e falou assim: eu vou escrever lá aquilo que o meu coração está dizendo. Porque se alguém fala para você assim: olha, confia no seu coração, meu irmão, seu coração é enganoso. Seu coração é enganoso. Se alguém falar confia no seu coração, muito provavelmente seu coração vai te levar para um abismo. Porque nós nos enganamos o tempo todo. Nosso coração não sabe de nada. Meu coração não sabe de nada. Abacuque recebe uma visão do próprio Deus. Irmãos, quantas pessoas nós não vemos hoje dizendo que tem visões, que tem profecias, que recebem do Senhor o tempo todo. Um culto de libertação, todo culto tem libertação. Toda hora as pessoas são libertas daquele culto. E toda hora eles sabem a hora que o Senhor quer atuar. Não é assim que funciona. Quem fala o que vai ser feito é o Senhor. Quem aponta para onde deve ir é o Senhor. Não somos nós que pregamos a palavra. Não somos nós que entendemos um pouquinho só da palavra de Deus. Não, quem dita as regras é o Senhor. Nós não podemos colocar aqui na igreja, olha, culto de libertação. Porque vai chegar aqui se o Senhor não quiser libertar. Se Ele não quiser curar. Não, Rico, mas o Senhor sempre quer curar, o Senhor sempre quer libertar. Irmãos, olha para a palavra de Deus. Homens de Deus, melhores do que eu e você, sofreram coisas inimagináveis. E o Senhor não teve dó. Jó passou por todas as coisas. Diz que a palavra de Deus que não houve homem na terra igual a Jó. Então eu e você, meu irmão, comedor de feijão e arroz, coitado de nós. Coitado de nós. Ele recebe uma visão do próprio Deus, ele tem zelo, ele não fala aquilo que ele acha, ele não fala aquilo que ele pensa, ele fala aquilo que ele recebeu do próprio Deus. E essa visão, além de ser recebida de Deus, é uma visão para ser perpetuada, é uma visão para ser levada para frente, é uma visão que não ficou só no tempo dele. Deus fala com ele: olha, escreve essa visão e coloque ela em uma tábua. Deus estava trazendo uma revelação permanente. Não simplesmente para o tempo de Abacuque, mas para nós hoje, nesse dia 17, estamos aqui falando sobre essa palavra. É uma visão que ele recebeu que não ficou só para ele, era para gerações futuras. Uma mensagem que nós deveríamos conhecer, uma mensagem que deveria edificar pelos séculos dos séculos. A ordem de Deus para ele escrever essa visão mostra o valor disso. Irmãos, graças a Deus que o Senhor nos revelou a tua palavra. Está tudo aqui, olha, tudo que eu preciso está aqui. A maneira como eu devo tratar a minha esposa, a maneira como eu devo cuidar dos meus filhos, a maneira como eu devo trabalhar, a maneira como eu devo investir o meu dinheiro, tudo está aqui. O Senhor deixou tudo aqui revelado. Quem Ele é, por que Ele é, como Ele quer, por que Ele faz, quando Ele faz. Está tudo aqui. Mas eu não leio a Bíblia. Eu vou ter dificuldade. Eu vou ter dificuldades na minha vida. Nós reclamamos porque nós não conseguimos ter a disciplina de dobrar os nossos joelhos nas nossas casas e orar. Nós apanhamos, nós sofremos muito
Porque o inimigo está lá fora e está ao nosso redor, nos tentando o tempo todo, toda hora jogando seta nas nossas mentes, e nós caímos porque nós não estamos preparados. Porque a gente vai para a luta, eles estão de metralhadora, a gente está de faca aqui. E aí, Dudu? Como? Eles estão de tanque, atirando de bazuca lá, e a gente está aqui de pistola. Como que o crente não se prepara? É claro que as coisas vão dar errado, irmãos. É claro que eu não vou ter força para resistir àquilo que o Senhor fala no meu coração. Abacuque é alguém que foi usado por Deus para nos trazer uma revelação. Ele falou: Abacuque, escreve nessas tábuas aí, porque as gerações futuras vão ver, vão saber essa visão. Faz mais uma coisa, terceiro ponto, divulga essa visão para ser divulgada. Está falando aqui, Deus fala com ele: escreve minha resposta em tábuas para que possa ler depressa e com clareza. Essa visão que ele recebe deveria ser lida por quem passasse. É o outdoor de Jerusalém, daquela época ali, de Judá. Era o outdoor, quem passar ali vai conseguir enxergar aquilo ali. A gente pode dizer que Abacuque foi o primeiro marqueteiro da época. Ele fez publicidade, ele colocou a visão no outdoor. Escreve grande, para que todos que passam ali possam ler. É o primeiro cartaz evangelístico do mundo. As outras, quem passar ali tem que ler aquilo ali. Deus usou ele para escrever essas visões de uma maneira que as pessoas pudessem ler. O que nós aprendemos com isso? Irmãos, eu não tenho que ficar preso aos meus antigos costumes. Se o Senhor me dá a tecnologia, eu uso a tecnologia. Nós estamos filmando agora essa pregação para quem não veio, possa assistir. Para a mãe do Gustavo, que está lá em Minas, possa assistir. Porque ela gosta da nossa mensagem, porque essa mensagem pode ser divulgada. Você tem alguém, então você consegue alcançar essa pessoa que não está aqui. Mas naquela época, o que Abacuque podia fazer era um outdoor, era escrever em tábuas grandes, para que alguém passasse ali, pudesse ler aquilo ali. É uma visão para ser guardada. É uma visão que está apontando para o futuro. É uma visão que está apontando para um propósito glorioso de Deus, de salvar os seus, mediante a sua fé, e não nos seus próprios méritos. O propósito de Deus, ele vai se revelando aqui. A história não é cíclica, não é uma história que nós olhamos para ela e ela vai se repetindo. Não, ela é linear. O Senhor tem um propósito desde a fundação do tempo. A história vem sendo contada em linha. Ela não fica igual uma roda gigante se repetindo, e ela deve ser guardada. Essa mensagem deve ser guardada. Guardada aonde? Guardada no nosso coração, guardada na nossa mente, entendendo que o Senhor tem um propósito, tem um plano para todas as coisas, querido. Tem um propósito para mim, tem um propósito para você. Eu não sei qual é o propósito que Ele tem para a sua vida, mas eu sei que Ele tem um propósito. Eu sei porque a sua palavra diz que aquele que se chega até Ele, e se for dele, de maneira nenhuma Ele vai lançar fora. De maneira nenhuma Ele vai bater a porta na sua cara. Ele disse isso na sua palavra. Ele cumpre aquilo que Ele promete na hora indicada. Enquanto eu estava preparando a mensagem aqui, eu vi uma matéria, é antiga ela, de um pastor ali em Vitória, que tem uma igreja em que ele pediu para os membros da igreja venderem todos os bens, dar tudo para ele, que eles iam construir um condomínio, eles iam morar nesse condomínio até Jesus voltar. E os relatos são tristes, de pai: meu filho foi com a mulher dele e as crianças venderam casa, a casa custava 300 mil, eles venderam por 100 mil, entregaram na mão do cara e eles estão lá morando lá. Tem pessoas que acreditam nessas coisas. As pessoas podem acreditar naquilo que elas quiserem. As pessoas são livres para acreditar naquilo que elas quiserem. Mas isso não tem nada a ver com a mensagem do Evangelho. Eu não lembro de Jesus falar nada disso no Evangelho. Eu não lembro dos seus apóstolos ensinarem nada disso no Evangelho. O que eu aprendo com o Evangelho é: se arrependam dos seus pecados. Se arrependam das suas falhas, dessa carne pecaminosa.
é uma visão que jamais poderá ser frustrada. Espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Quem está falando isso aqui não sou eu. Quem está falando isso aqui não é o pastor Thiago. Está escrito pelo próprio Deus. Ele não tardará e vai acontecer. Vai acontecer. Queridos, naquele grande dia, não vai ter para onde correr. Rick, você já falou isso na vez passada, teve que falar isso toda hora. Naquele grande dia, não vai ter para onde correr. Rick, você está querendo colocar medo em nós? Não. Não estou querendo colocar medo em ninguém. Não estou querendo colocar medo. A palavra de Deus diz que um dia, Cristo Jesus virá para julgar os ímpios. Se você é ímpio, corra aos pés de Jesus. Se você é justo, para você será apenas o melhor dia da sua vida. Mas os planos de Deus não são frustrados. Não pense você que um dia você estava lá na sua casa, escorregou, bateu a sua cabeça e Deus não queria aquilo. Nada acontece se Deus não querer. A corrente da sua bicicleta caiu. Você acha que Deus foi pego de surpresa? Não foi. Estava lá tomando um sorvete e a bola de sorvete caiu no chão. Deus foi pego de surpresa? Não foi. Ele sabe de todas as coisas antes delas acontecerem. Já estamos finalizando. Para finalizar, ele vai fazer agora um grande contraste no verso 4 e o verso 5. Acompanhe comigo. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. A riqueza é traiçoeira, e os arrogantes nunca descansam. Escancaram a boca como a sepultura, e como a morte nunca se saciam. Em sua cobiça ajuntaram muitas nações e engoliram muitos povos. Este texto de Abacuque aqui, 2:4, ele se tornou o lema do cristianismo, a senha, né? Ele é a chave de todo o livro de Abacuque. Talvez seja o texto do livro de Abacuque que as pessoas conhecem, que o justo viverá pela fé. E provavelmente o justo viver pela fé resume todos os 613 preceitos de Deus que Moisés escreveu ali no Pentateuco. Aqui a gente está vendo um contraste nesses dois versículos que a gente leu, de alguém que é arrogante, que confia nas suas próprias mãos, e de alguém que é justo, que não confia nas suas próprias mãos, que não confia nas forças do seu próprio braço, mas se deleita em Deus. Porque só existe dois tipos de pessoas: aqueles que creem em Deus e aqueles que não creem, aqueles que são incrédulos. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, que o justo viverá pela fé. Então nós temos outras coisas para ver além disso. E a primeira coisa é comparar a conduta de quem é ímpio e a conduta de quem é justo. Então a conduta de quem é ímpio, vamos lá, sua relação com Deus está errada. Verso A: olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam. A soberba, irmãos, é uma conspiração contra Deus. A pessoa que se acha, a pessoa que se engrandece, que é soberba, que é altiva, 1 Pedro capítulo 5, verso 5 diz que Deus vai fazer guerra contra essa pessoa, porque Deus detesta a soberba, porque Deus abate os orgulhosos. Alguém que pensa isso de si, que pensa mais de si do que a própria palavra de Deus diz, é alguém soberbo, e esse soberbo ele desafia Deus constantemente. Os caldeus estavam olhando para as suas forças, para os seus exércitos, para o tamanho do seu exército, para o tamanho do seu poder. Eles não imaginariam que eles fossem ser derrotados. Eles eram extremamente soberbos e orgulhosos. Eles achavam que só a capacidade das mãos deles seriam suficiente para vencer todas as coisas. E eles eram um povo idólatra, um povo que cultivava os seus próprios ídolos. Então essa soberba mostra que a relação deles com Deus estava equivocada. Deus tinha levantado os caldeus para disciplinar Judá, porque Judá tinha pecado contra Deus. Só que Deus vai destruir os caldeus. Eles vão levantar os persas que vão acabar com os caldeus. Essa é a situação da maioria das pessoas da sociedade. Quantas pessoas soberbas você conhece? Quantas pessoas altivas você conhece? Eu conheço várias. Talvez eu, em grande maioria dos meus tempos, eu seja soberbo.
Talvez não, eu sou soberbo. Como, Rick? Eu não consigo servir os meus irmãos. Quando nós não servimos uns aos outros, é porque nós não achamos que devemos, porque nós achamos que nós somos mais. Porque um servo, ele não pergunta, ele simplesmente serve. E Deus desafia o soberbo. 1 João capítulo 2, 15 e 17. Aqueles que pertencem ao sistema deste mundo, em oposição a Deus, é desprovido de Deus. Os soberbos não têm Deus. Os soberbos não têm Deus. Segundo ponto, a relação com eles mesmos estava errada. O ímpio vai viver sempre um conflito. A sua mente vai estar sempre em confusão. Ele não tem uma direção. Ele não sabe para onde ir. Ele vai vivendo dia após dia em busca dos prazeres da carne, em busca dos seus próprios prazeres, mas ele não tem um propósito de vida. Ele sabe que ele tem que trabalhar porque ele tem que comer, ele sabe que ele tem que estudar se ele quiser ter um pouco mais aqui nessa terra, ele sabe que ele precisa de uma família, ou uns não querem ter família, que ele vai ter filhos, e os filhos vão crescer, ele tem que ter dinheiro para pagar a faculdade dos filhos, tem que dar bem nos filhos, mas ele vai envelhecer, e vai ter netos, e ele vai morrer. E depois? Para onde ele vai? A relação deles com eles mesmos estava errada. A alma deles não era reta. A alma, irmãos, é o nosso ser íntimo. É quem nós somos. Só o Senhor pode sondar os nossos sentimentos. Nós às vezes podemos até enganar os outros com um sorriso no rosto. Dudu me pergunta: Henrique, você está bem? Eu estou bem, Dudu. Mas nós não conseguimos enganar nós mesmos. Nós não conseguimos enganar nós mesmos. Há um Deus soberano que sonda o mais profundo do nosso coração, o mais profundo do nosso entendimento, a mais profunda dos lugares da nossa alma. Ele sonda. Ele sabe que você não está feliz. Ele sabe que você não vive uma vida reta diante dele. Ele sabe disso. Você até tenta enganar as outras pessoas, mas você não engana Deus. Então a sua relação com você mesmo está errada. A maneira que você entende de si próprio está errada. Por isso que você está perecendo. Por isso que você anda de maneira incoerente. Por isso que você não se firma. Por isso que você começa e para. Você não tem propósitos definidos. O ímpio não tem propósitos definidos. Nós temos um motivo de estar aqui todo domingo. Nós temos um motivo de fazer as coisas que nós fazemos. Nós queremos agradar o nosso Deus. Nós queremos adorar a Ele, bendizer a Ele. Olhar para a Tua Palavra e tentar, apesar de falharmos constantemente, chegar um pouco mais próximo da realidade que Ele quer para a igreja. Nós temos um propósito. Ele tem um propósito estabelecido para a família. Ele tem um propósito estabelecido para a sociedade. Mas se eu não consigo me dobrar, se eu não consigo confessar os meus pecados, eu não vou chegar nessa estatura, eu não vou conhecer a Deus, eu vou perecer. Terceiro, a relação com o próximo estava errado. O verso 5: a riqueza é traiçoeira e os arrogantes nunca descansam, escancaram a boca como a sepultura, como a morte, nunca se saciam, em sua cobiça ajuntaram muitas nações, engoliram muitos povos. Duas coisas aqui. A primeira é que os caldeus eram dominados por uma ganância que nunca cessava. Eles eram insaciáveis, eles sempre estavam insatisfeitos, então eles iam atacando todo mundo, nunca estava bom. Eles iam juntando as nações para si, as congregações para si. Segundo, estavam bêbados pelo seu próprio sucesso. Estavam bêbados não só de orgulho, mas também se embriagavam demais. E foi por causa dessa bebedeira, por causa dessa embriaguez, que em Daniel capítulo 5, se você for ler, que esse orgulho trouxe para eles a ruína. O império cai em uma noite de bebedeira e orgia. Coisas que são pecaminosas, extremamente ruins para o cristão. Então a relação deles com Deus estava errada, a relação deles com eles mesmos estava errada, e a relação com o próximo estava errada. Esse é o caráter do ímpio. Esse é o caráter do soberbo. Agora vamos ver o caráter daquele que é justo. O justo está em constante contraste com quem é soberbo. Soberbo confia em si.
O justo confia em Deus. Quando Paulo cita lá em Romanos capítulo 1, verso 17, que a gente leu aqui no início, que o justo viverá pela fé, ali ele está falando de um indivíduo. Abacuque, quando cita aqui que o justo viverá pela fé, ele está fazendo uma comparação. Aqui no sentido, Babilônia é aquele pecador que peca e não se arrepende, que vai sofrer as consequências. O justo, que é ajudar, é alguém que pecou diante de Deus, mas que se arrependeu e vai encontrar a justiça. As duas nações são tipificadas, uma sendo a soberba e outra sendo o justo. Judá se arrependeu, creu no Senhor e alcançou dele, por isso ela viveu, por isso ela subsistiu. Então vamos lá destacar alguns pontos. O justo é aquele que confia na palavra, ele acredita na palavra de Deus. Se você chega até essa pessoa e fala da palavra de Deus e a confronta, vai dar conselhos com a Bíblia aberta, ela crê. O soberbo não. O soberbo acredita naquilo que lhe convém, independente se os fatos mostram para ele. Ele não acredita, sua mente está cauterizada. Ele escarnece da palavra de Deus, ele zomba das coisas de Deus. Mas o justo vê nela fonte de salvação. Olha para isso aqui como algo precioso, algo que ele não pode se afastar, algo que tem que estar perto dele, que tem que estar perto da esposa dele, dos filhos dele, o tempo todo. O justo confia na palavra do Senhor. Ele se deleita na palavra do Senhor. Viver pela fé significa ser obediente a essa palavra, crer nessa palavra, independentemente de como você se sente, independentemente de como eu me sinto. O justo vive pela fé, ele anda pela fé, ele crê apesar da dor, ele faz apesar de sentir. Não, porque hoje eu não estou com vontade de ir na igreja adorar a Deus. Não, é porque hoje eu não estou com vontade de fazer isso. Hoje eu estou mal, hoje eu briguei. Ídolo de si mesmo. Se você tem um domingo para vir até a igreja adorar a Deus e você fala que não vai porque você está triste, quem é que está exercendo a vontade aqui? Quem está no centro? Você. Então você é idólatra das suas vontades, idólatra de si mesmo. O justo confia na palavra de Deus e a obedece, apesar das consequências, descansando na fidelidade de Deus. O justo é aquele a quem Deus declara justo. Aqui a gente começa a entrar num dos temas centrais da palavra de Deus. Aqui a gente começa entendendo aqui a semente da gloriosa doutrina da justificação pela fé. A justificação é um ato, não é um processo. Acontece uma única vez, não fica acontecendo constantemente. É um ato legal, não que acontece nos tribunais do Supremo Tribunal Federal, não, acontece no tribunal de Deus. Não é algo que nós vamos alcançando aos poucos, algo que nós fazemos, não, é algo que Deus fez por nós. É algo que Deus nos deu, Ele nos declarou justo. Se Ele me declarou justo, é uma vez por todas. Se nós somos justificados pela nossa fé, se Deus nos justificou, é de uma vez por todas. Deus não fica te justificando e tirando a justiça, não. Isso é de uma vez por todas. No Evangelho não há grau de justificação. Ah não, porque quem prega é mais justo do que quem não prega. Não existe isso. Todos são iguais. Deus os declara justo. O justo é aquele a quem Deus justifica pelos méritos de outra pessoa. Somos justificados mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Ele foi o bode expiatório, Ele fez expiação por nós. Nós somos pecadores, nós pecamos por palavras, pecamos por obras, por omissão, por atos. Nós somos justificados por causa de Cristo. Naquele grande dia todos terão que comparecer diante do tribunal de Cristo para ser julgados. Pelas obras da lei, preste atenção nisso, pelas obras da lei, ninguém poderá ser justificado diante de Deus, pois para entrar no céu ele exige perfeição. Mateus capítulo 5, verso 48. A Bíblia diz que se guardarmos todas a lei, mas tropeçarmos em um único ponto, seremos culpados da lei inteira. Tiago capítulo 2, verso 10. Maldito é aquele que não persevera em toda a obra da lei para cumprir. Gálatas 3:13.
Se tivermos um só pecado, não poderemos entrar no céu, pois lá não entra nada contaminado. Apocalipse capítulo 21, 27. A Bíblia vai dizer em Romanos que o salário do pecado é a morte. Diz ainda que a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. Entretanto, o que nós não podíamos fazer, Deus fez por nós, enviando o seu Filho ao mundo como nosso representante e fiador. Quando Jesus foi à cruz, Deus lançou sobre ele as nossas transgressões, os nossos pecados. Isaías 53:6. Ele foi moído e transpassado pelas nossas iniquidades. Ele carregou em seu corpo no madeiro os nossos pecados. 1 Pedro 2:24. Na cruz, Cristo sofreu o castigo dos nossos pecados. Ali ele foi coberto de trevas. Ali ele desceu ao inferno. Ele bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus contra o pecado. Quando ele estava suspenso no leito vertical da morte, Jesus pegou o escrito da dívida que era contra nós e rasgou e cravou na cruz. Colossenses 2,15. Na cruz Jesus pagou nossa dívida, quitou o nosso débito e fez um infinito depósito em nossa conta, dando-nos sua infinita justiça. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Isso é justificação. Amém. Para aqueles que não creem, isso é loucura. Mas para aqueles que creem, isso é maravilhoso. Isso é incrível. Isso é fantástico. Como não servir a um Deus desse, que nos justifica, que morreu no meu lugar, mesmo sabendo que se ele deixasse a porta aberta, eu iria entrar por ela e nunca mais eu voltaria. Porque a graça dele é irresistível, é por causa disso. Por isso que quando ele te salva de uma vez por todas. Ele te salva de uma vez por todas. E você responde, porque você é salvo. Isso é justificação. E ele fala que a justificação é mediante a fé. A fé é este instrumento. É por causa dela que nós alcançamos isso. É a propiciação de todos esses benefícios, é a fé. Um cristão sem fé não tem salvação. Um cristão sem crer em Jesus como seu fiel e único Salvador não tem salvação. Se um avião estiver caindo, meu irmão, e você, Jesus, eu te aceito. Não aceita. Você vai morrer. Se tiver para o inferno, vai para o inferno. Porque alguém morreu no nosso lugar. Isso é justificação. Amém? Curva as suas cabeças, vamos fazer uma oração. Pai, nós queremos agradecer a Ti pelas Tuas palavras, pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz para alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito. Porque nós cremos em Ti, Senhor. Porque nós derramamos as nossas lágrimas, porque acreditamos, Pai, que Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que sonda o mais íntimo dos nossos corações. Pai, um Deus que pode mudar o coração de pedra, Pai, transformar no coração de carne. Um Deus que pode, Pai, trazer um quebrantamento aos nossos corações, mudar as nossas atitudes, dobrar, Pai, a nossa cervical, Senhor, diante de Ti. Pai, não deixe o Teu povo perecer, não deixe que venhamos Pai, andar para trás, a fraquejar. Mas nos ajuda, Senhor, a dia após dia, Pai, de glória em glória, crescer na Tua presença, crescer na Tua obra, Senhor. Me ajuda, Pai, em nome de Jesus, a não Te abandonar, a não abandonar a minha fé, a não esfriar, Senhor. Pai, aquece o meu coração, aquece o coração dos meus irmãos. Senhor, aquele primeiro amor, traz de volta aquele primeiro amor. Pai, aquela fé que nós tínhamos, Pai, quando Te conhecemos, Senhor. Guia as nossas vidas em todo o tempo, não nos deixe parar, Senhor. Não nos deixe parar na Tua obra, Pai, porque vidas hão de ser alcançadas, vidas hão de ser salvas por esse Evangelho, por essa palavra. Que o Senhor possa ter falado ao coração dos meus irmãos, assim como falou ao meu coração. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém.